Você já leu as Escrituras inúmeras vezes, já ouviu sermões, estudou capítulos inteiros, destacou versículos que marcaram sua vida. Mas existe uma camada que talvez você nunca tenha realmente percebido, não porque esteja ausente, não porque alguém a tenha escondido, mas porque ela não se revela para quem lê apenas com os olhos. Ela exige atenção, exige pausa, exige que você escute o que não está sendo dito em voz alta. Há momentos em que uma simples frase muda o rumo de toda a narrativa, e ainda assim passa despercebida. Um detalhe aparentemente secundário, uma descrição breve, uma escolha de palavras que parece comum. Você continua lendo sem parar, mas aquele detalhe ficou ali, como uma chave esquecida em cima da mesa. E é justamente essa chave que abre uma compreensão completamente diferente do que você sempre acreditou estar entendendo. Muitas vezes, o que transforma a leitura não é o grande milagre, nem o discurso mais famoso. É o que acontece antes, é o contexto, é o silêncio entre uma fala e outra. Você percebe que antes de cada grande intervenção do Criador, existe um processo invisível acontecendo, uma preparação interna, uma tensão crescente, uma espera que parece longa demais. E quando você percebe esse padrão, começa a entender que nada acontece de forma impulsiva na narrativa. Você começa a notar algo inquietante. Os personagens raramente entendem o que está acontecendo no momento em que vivem a experiência. Eles caminham no escuro, tomam decisões sem enxergar o resultado final. Muitas vezes sentem medo, confusão ou dúvida. E só depois, olhando para trás, a lógica se torna clara. Essa estrutura não é acidental. Ela reflete a própria jornada humana diante do Criador. Existe também um detalhe que poucos observam: a repetição de cenários críticos. Portas, caminhos, encruzilhadas, rios, montes. Cada vez que alguém atravessa um limite físico, algo interno também está sendo atravessado. Não é apenas deslocamento geográfico, é transição espiritual. Quando você começa a perceber isso, cada movimento na narrativa passa a carregar peso. Cada passo tem significado. Outra camada escondida está nas reações inesperadas. Pessoas improváveis recebem promessas. Líderes hesitam. Escolhidos tentam fugir. Mensageiros sentem medo. Você começa a perceber que o Criador frequentemente trabalha através da fraqueza humana, não apesar dela. E isso muda completamente a forma como você interpreta os acontecimentos. A força não é o ponto central. A disposição é. Há momentos em que o texto desacelera. A narrativa que vinha rápida, intensa, cheia de acontecimentos, de repente se torna detalhada, minuciosa. Descreve medidas, cores, materiais, instruções específicas. E você pode se perguntar, por que tanto detalhe? Mas quando olha com atenção, entende que o que está sendo construído ali não é apenas um objeto ou uma estrutura física. É um símbolo de algo maior, algo que aponta para uma realidade espiritual profunda. Você também começa a perceber o contraste constante entre luz e escuridão, entre fidelidade e traição, entre confiança e medo. As Escrituras não escondem as falhas humanas. Pelo contrário, elas as expõem com uma honestidade quase desconfortável. E é nesse contraste que a ação do Criador se destaca, não como um personagem distante, mas como presença que entra na história, justamente nos momentos de maior fragilidade. Um detalhe quase invisível está na forma como as promessas são feitas. Raramente são imediatas, raramente são simples. Muitas vêm, acompanhadas de tempo, espera e provação. Você percebe que a promessa não é apenas sobre o resultado final, é sobre o processo que molda quem a recebe. E quando essa compreensão se instala, a leitura deixa de ser apenas histórica. Ela se torna pessoal. Há algo ainda mais profundo. As perguntas feitas ao longo do texto. Perguntas que o Criador dirige aos seres humanos. Perguntas que não visam obter informação, mas revelar condição interior. Onde você está? Não é uma questão geográfica, é existencial. Quando você entende isso, percebe que as perguntas atravessam o tempo e alcançam você diretamente. Você começa a notar que nada é acidental, nem as pausas, nem as genealogias, nem os encontros aparentemente casuais. Existe uma linha invisível conectando eventos separados por gerações. Uma continuidade silenciosa que atravessa séculos.
Quando esse fio se torna visível para você, a sensação é quase vertiginosa, como se estivesse enxergando o desenho completo pela primeira vez. E então, surge a percepção mais transformadora. Aquilo que parecia fragmentado é, na verdade, coerente. Aquilo que parecia distante é intencional. Aquilo que parecia simples é profundo. As escrituras deixam de ser apenas um conjunto de relatos antigos. Elas se tornam um mapa que revela o caráter do Criador, a condição humana e o caminho de retorno. Talvez o que esteja escondido não seja um segredo místico ou uma revelação proibida. Talvez seja algo mais desafiador do que isso. A necessidade de olhar com mais cuidado, de desacelerar, de permitir que o texto fale no seu próprio ritmo. Porque quando você faz isso, os detalhes começam a emergir. E uma vez que você os vê, não consegue mais ler da mesma forma. Conforme você continua observando com mais atenção, começa a perceber algo que antes parecia irrelevante. O tempo, não apenas como cronologia, mas como ferramenta narrativa. Há períodos em que décadas são resumidas em poucas linhas. E há momentos que ocupam capítulos inteiros, mesmo durando apenas um dia. Essa escolha revela prioridade. O texto desacelera onde existe peso eterno. Ele corre onde o evento é apenas transição. Você começa a perceber que os grandes acontecimentos raramente surgem do nada. Antes de cada virada decisiva, há um acúmulo silencioso. Pequenas decisões, pequenas concessões, pequenos atos de fidelidade ou de desvio. O texto constrói tensão gradualmente, como se estivesse preparando você para algo maior. E quando finalmente o clímax acontece, você entende que ele não foi repentino, foi inevitável. Outro detalhe que começa a se revelar é a forma como nomes são alterados ao longo da narrativa. Quando uma identidade muda, um nome frequentemente muda também. Não é apenas uma formalidade cultural, é declaração de transformação. O passado não define mais o futuro. O Criador intervém e redefine trajetória. E você percebe que identidade, nas Escrituras, não é estática. Ela pode ser reconstruída. Você também começa a notar a importância das alianças. Promessas não são apenas palavras lançadas ao vento. Elas são seladas com sinais, símbolos e compromissos claros. Cada aliança carrega responsabilidade. Cada compromisso envolve consequências. E quando uma aliança é quebrada, a ruptura ecoa por gerações. O texto deixa claro que relacionamento com o Criador não é casual, é pactuado. Existe ainda um padrão impressionante: libertação precedida por confronto. Antes da liberdade, há tensão. Antes da restauração, há exposição. O texto não ignora o conflito, ele o atravessa. E isso muda completamente sua compreensão sobre sofrimento. Nem todo período difícil é abandono. Muitas vezes, é preparação para algo que ainda não é visível. À medida que você observa mais profundamente, percebe que as falhas humanas não são suavizadas. Traições são registradas. Medos são descritos. Erros são expostos. Essa honestidade brutal revela algo poderoso. A narrativa não depende da perfeição humana para avançar. O Criador age mesmo quando as pessoas falham. Isso não diminui a responsabilidade, mas revela graça operando em meio à imperfeição. Você começa a enxergar também os ciclos. Prosperidade seguida de esquecimento. Esquecimento seguido de queda. Queda seguida de clamor. Clamor seguido de restauração. Esse padrão se repete com impressionante consistência. E, de repente, você percebe que não está apenas lendo história antiga. Está observando um espelho da condição humana. Há momentos em que um personagem aparentemente secundário entra na narrativa e altera completamente o rumo dos acontecimentos. Uma atitude discreta, uma decisão silenciosa, um ato de coragem quase invisível. Esses detalhes mostram que transformação não depende apenas dos grandes líderes. Muitas vezes ela começa nos bastidores. Outro aspecto escondido está na forma como o Criador responde às intenções, não apenas às ações. Existem ocasiões em que o ato externo parece correto, mas a motivação interna é confrontada. E há momentos em que uma ação imperfeita é
Aceita por causa de um coração sincero. Isso revela que a narrativa não opera apenas no nível do comportamento. Ela alcança o interior. Você também percebe que o silêncio do Criador em certos momentos é tão significativo quanto suas intervenções diretas. Há períodos em que não há respostas imediatas, nenhuma voz audível, nenhuma direção clara, e ainda assim, a história continua se movendo. O silêncio não significa ausência, significa processo invisível. Conforme essas camadas se acumulam, sua leitura deixa de ser linear e se torna multidimensional. Cada detalhe conecta-se a outro. Cada evento ecoa em outro momento da narrativa. Você começa a perceber paralelos que antes pareciam inexistentes. E essa interconexão transforma a experiência de leitura em algo quase arquitetônico, como se estivesse explorando uma estrutura cuidadosamente construída. Talvez o detalhe mais desconcertante seja este. As escrituras não apenas revelam acontecimentos passados, elas revelam você, seus padrões, seus ciclos, seus medos, sua tendência a esquecer rapidamente aquilo que prometeu lembrar para sempre. O texto deixa de ser observação distante e se torna confronto silencioso. E então, algo muda definitivamente. Você não lê mais procurando apenas informação. Você lê buscando discernimento. Cada pausa carrega significado. Cada repetição desperta atenção. Cada silêncio provoca reflexão. O que estava escondido começa a emergir não como um segredo espetacular, mas como uma verdade consistente que sempre esteve ali. E quando esses detalhes finalmente se alinham diante dos seus olhos, você percebe que nada foi escrito por acaso, nada foi preservado sem motivo. A superfície sempre esteve acessível, mas a profundidade exige disposição. E agora que você começou a enxergar, a pergunta inevitável surge: o que mais ainda está esperando para ser revelado? À medida que você continua avançando, começa a perceber que os eventos não estão apenas organizados em sequência. Eles estão organizados em camadas. Uma história parece falar de um acontecimento específico, mas ao mesmo tempo aponta para algo maior que ainda virá. Como sombras projetadas antes do objeto real aparecer, certos episódios funcionam como antecipações silenciosas de realidades futuras. Você percebe que libertações antigas ecoam em libertações posteriores. Sacrifícios anteriores prefiguram algo mais profundo. Reis imperfeitos apontam para uma liderança ideal ainda não plenamente vista. E quando esses paralelos começam a se alinhar, a sensação é quase vertiginosa. É como se a narrativa estivesse se dobrando sobre si mesma, revelando que nada aconteceu isoladamente. Há um padrão impressionante de promessa, aparente fracasso e cumprimento inesperado. O Criador declara algo. As circunstâncias parecem contradizer essa declaração. O tempo passa, a dúvida cresce. E então, quando tudo parece improvável demais, o cumprimento surge de maneira que ninguém poderia prever. Esse ciclo se repete tantas vezes que deixa de ser coincidência, torna-se assinatura. Você começa a notar também que os momentos de maior escuridão antecedem revelações decisivas. Períodos de silêncio prolongado são seguidos por intervenções que mudam o rumo da história. A tensão não é desperdício narrativo, é preparação. O vazio não é abandono, é palco sendo montado. Outro detalhe quase invisível é a forma como a fidelidade silenciosa sustenta toda a estrutura. Enquanto os grandes eventos ocupam o centro da narrativa, são atos discretos de obediência que mantêm a história avançando. Pessoas comuns em decisões aparentemente pequenas tornam-se elos essenciais de uma cadeia que atravessa gerações. Você começa a perceber que o Criador raramente escolhe o caminho óbvio. A solução nunca surge do lugar esperado. O improvável se torna instrumento. O frágil se torna meio. O esquecido se torna essencial. Essa inversão constante revela um princípio profundo. A lógica divina não segue os critérios humanos de poder e prestígio. Há também o detalhe da espera. Promessas que atravessam décadas. Gerações que vivem sem ver o cumprimento completo do que foi anunciado. E ainda assim, a narrativa insiste em registrar essas promessas com precisão.
Isso revela algo desconcertante. O tempo humano não limita o plano do Criador. O cumprimento pode atravessar séculos. Quando você começa a enxergar essas conexões intergeracionais, percebe que a história não pertence apenas a indivíduos. Ela pertence a um projeto maior. Cada geração recebe uma parte. Cada período carrega uma responsabilidade. E aquilo que parece incompleto em uma época, encontra desdobramento em outra. Existe ainda uma camada mais profunda. A forma como certos eventos parecem pequenos no momento em que acontecem, mas se tornam centrais quando observados à distância. Um encontro discreto, uma decisão silenciosa, um ato aparentemente comum. Anos depois, você percebe que aquele ponto foi decisivo para tudo o que veio depois. Você também começa a notar que o conflito central das Escrituras não é meramente político ou territorial, é relacional. É confiança versus autonomia. É dependência versus autossuficiência. Esse conflito atravessa todas as histórias, todos os personagens, todas as eras. E quando você percebe isso, entende que a narrativa não é sobre civilizações antigas, é sobre o coração humano. Outro detalhe transformador está na coerência do caráter do Criador ao longo de toda a narrativa. Contextos mudam, pessoas mudam, culturas mudam, mas o padrão de justiça, misericórdia e propósito permanece constante. Essa consistência ao longo de séculos reforça a unidade profunda do texto. À medida que esses padrões se acumulam, algo dentro de você começa a se reorganizar. A leitura deixa de ser fragmentada. Você começa a enxergar linhas invisíveis conectando eventos distantes, promessas antigas iluminando acontecimentos posteriores, ecos sutis atravessando gerações. E então, você percebe algo que muda tudo. Aquilo que parecia repetição é, na verdade, progressão. Cada ciclo não retorna ao mesmo ponto. Ele avança. Cada falha humana não encerra o plano. Ela é incorporada e redirecionada. A narrativa não anda em círculos. Ela se move em espiral, sempre apontando para algo maior. Quando essa percepção finalmente se instala, você entende que o que estava escondido não era apenas detalhe simbólico ou estrutura literária. Era intenção, era direção, era propósito contínuo atravessando o tempo. As Escrituras deixam de ser apenas um registro antigo. Elas se tornam um mapa progressivo de redenção. E agora, depois de perceber essas camadas, você já não pode voltar à leitura superficial, porque uma vez que você enxerga a profundidade, cada palavra carrega peso, cada pausa carrega tensão, cada promessa carrega futuro, e o que antes parecia apenas história, revela-se como uma narrativa viva, em movimento, ainda ecoando no presente.